Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de estudo, de oração, de meditação. Com certeza sairemos daqui bem melhores do que como aqui chegamos. Hoje, com alegria, a gente está recebendo a Marise, que é de Venâncio Aires, a Casa Espírita de lá. Primeira vez que vai falar para nós. Então, bem-vinda, Marise. O tema vai ser Sal da Terra, Luz do Mundo. Então, convido a todos para a gente fazer uma prece e darmos início a essa atividade. Deus Pai, Criador de todo o universo, somos gratos por mais esse dia que nos concedestes, por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui, estudar a Tua doutrina consoladora. Que possamos, no dia a dia, fazer o mais importante do que conhecê-la, pô-la em prática. Não somente aqui dentro da Casa Espírita, mas da porta para fora. Pedimos a proteção, pedimos o amparo e que a Tua luz, que a Tua paz possa nos envolver hoje e todos os dias da nossa existência. Luz e paz, em Teu nome, queremos dar início, então, aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Marise. Não sei se o microfone é que nem bomba de chimarrão, pode mexer? Sim. Opa. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos. A minha alegria pelo convite da casa, né, pela oportunidade de aqui me encontrar com vocês pela primeira vez. E que o tema é um dos meus temas preferidos e acredito que de todos os expositores espíritas é sobre Jesus. Então, que escutando mais uma vez, né, passagens, relembrando a estada de Jesus entre nós, a gente abra as comportas do nosso coração e permita que ele encontre acolhimento cada vez maior. Nós vamos falar, tecer alguns comentários sobre um dos capítulos do Fonte Viva, né, Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico. É o Cristo e nós, o título desse capítulozinho do Fonte Viva. E o Emmanuel nos diz que o homem tem esperado muito pelo Cristo, por Jesus. E né? A gente vai ver em vários momentos da humanidade o homem esperando ardentemente, né, por Jesus, o Messias, quando virá. Ainda agora se fala, né, Jesus vai voltar. Então, esperando, o homem esperando por Jesus. Mas nós que sabemos que Jesus é o governador da Terra, do planeta Terra, guardamos conosco a certeza de que Jesus espera há muito mais tempo por nós do que nós por Ele. Não acreditemos que nós vamos alcançar uma terra redimida se nós não pudermos contar com almas redimidas, né? Para que a terra evolua, para que a terra encontre redenção, as almas precisam progredir e encontrar redenção. O Mestre, para estender a sublimidade da sua lavoura divina, da sua lavoura de luz, precisa de braços humanos para realizarem e intensificarem esse programa de luz. A gente lembra que primeiro
Não sei se alguém está vendo The Chosen aqui, que é maravilhoso, né? É claro que tem ficção no meio, mas a mensagem principal de amor de Jesus está ali presente e não tem um capítulo que a gente não se emocione. Então a gente vai lembrar que primeiro Jesus convida o André e o Pedro. E em seguida ele já está com uma assembleia de 12 discípulos para atacar, digamos assim, essa necessária regeneração da terra. Jesus, desde o início da Boa Nova, tem nos convidado, tem insistido, tem apelado para que nos tornemos instrumentos de boa vontade, instrumentos dessa lavoura divina. E fica claro que a redenção vem do alto. Disso a gente não duvida. A redenção vem do alto. No entanto, para que ela se estabeleça, para que ela se concretize na terra, é necessário corações de boa vontade que auxiliem nessa tarefa. Mesmo quando Jesus vem pessoalmente convidar alguém para esta lavoura de luz, ele ainda assim não abre mão do auxílio dos encarnados, do homem. E aí eu vou pedir licença para vocês para relembrar uma passagem curtinha, porque são exemplos muito bonitos de chamados. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, relembrando a todos nós que todos nós, sem exceção, somos chamados continuamente para esta lavoura de luz. Seja qual for o momento que estivermos atravessando, seja qual for a experiência pela qual estejamos passando, seja qual for o momento, todos nós, e isso fica claro através dos discípulos escolhidos, a gente tem que ter aqueles olhos de ver, né? Fica claro através dos discípulos escolhidos que eram homens comuns e foram chamados. O chamado, então, de Mateus é lindo, é o meu preferido, é o chamado de Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, odiado pelo seu povo, pelo povo judeu, por estar trabalhando a serviço dos romanos. E, no entanto, gente, Jesus chamou e ele fechou lá o seu local de trabalho e estou indo, largando dinheiro, largando poder, largando conforto, né? Saindo do lugar de conforto para começar uma jornada totalmente nova. Então, chamados, todos nós somos e há muito tempo. Só que tem uma diferença. Somos todos chamados, mas como é que cada um de nós reage a esse chamado? Então, o que muda é a maneira como a gente age, responde ou não a esse chamado. Tem gente que sequer escutou ainda o chamado. Tem gente que escutou, mas não aceitou o chamado. E tem gente que escutou e aceitou o chamado. Mas chamados, todos somos, sem exceção, porque a lavoura é imensa, né, gente? Precisa de muitos trabalhadores nessa lavoura. Mas, enfim, eu vou contar uma história rapidinha, então, relembrar com vocês, para que a gente veja o posicionamento, a atitude de dois homens que foram chamados e como é que eles respondem a esse chamado. Todo mundo lembra do Saulo, né? O Saulo de Tarso, que era um homem poderoso e usava este poder para perseguir os cristãos, prender os cristãos, perseguir de maneira bem... não sei se eu posso usar a palavra rancorosa, mas de maneira bem dura, né? Os cristãos.
E ele queria ir a Damasco justamente com cartas que lhe autorizassem, encontrando cristãos no caminho, fossem homens, fossem mulheres, pegar os cristãos, prender e levar para as autoridades romanas. Muito bem, está indo o Saulo, né, na estrada de Damasco, quando uma luz muito poderosa, muito forte, se faz presente e ele escuta uma voz, que deve ter sido uma voz maravilhosa. Eu me coloco nesses lugares e fico imaginando, né? Que deve ter sido uma voz poderosa, maravilhosa, perguntando: Saulo, por que me persegues? Mas quem és, Senhor? Ele já caído, né? Atônito, assim como todos aqueles que estavam acompanhando o Saulo. Porque eles escutavam a voz, mas não viam ninguém. Só aquela claridade imensa. Quem és, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E aí, olhem, gente, a atitude de um homem que até o momento perseguia cristãos e a partir daquele momento ele se dá conta de que estava redondamente enganado. Nós, no lugar dele, se tivéssemos a certeza de que tudo que nós fizemos até agora estava completamente errado, no mínimo a gente ia chorar muito, né? Se jogar na terra, ai, eu errei muito, e agora o que eu faço? Como é que eu conserto tudo isso, né? Entrar em desespero. E o Saulo só faz uma pergunta a Jesus, reconhecendo os equívocos que ele tinha cometido até o momento. Senhor, o que queres que eu faça? Olha o que é escutar um chamado e olha que resposta é essa a um chamado de um homem que dá uma guinada completa na sua vida. Senhor, o que queres que eu faça? Então esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de lembrar junto com vocês, de maneiras de ser chamado e responder a esse chamado para essa lavoura de luz de Jesus. E Jesus diz a ele que vá a Damasco e aguarde lá, porque ele teria informações de como agir. Muito bem, então Jesus veio pessoalmente falar com o Saulo. Saulo fica cego, né? Todo mundo lembra. Fica 3 dias sem se alimentar, sem beber água e cego. Depois dessa luz fulgurante que ele enxerga na estrada de Damasco. Aí ele vai para Damasco e Jesus, com certeza, todos vão concordar comigo, poderia, ele mesmo ter ido lá no Saulo, colocado as mãos e Saulo voltaria a enxergar. Poderia ou não poderia? Jesus teria ou não esse poder? Tem ou não esse poder? Tem, com certeza. Mas vocês vejam que ele não faz isso. Ele delega a um discípulo, que é Ananias, essa função. E aí ele aparece para Ananias, né, em Damasco, e diz: Ananias, e olha a resposta do Ananias, olha esse chamado, o segundo chamado. A resposta do Ananias. O Ananias nem sabe do que se trata. Ele só chama Ananias, e Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Então, eu fico apaixonada por essas atitudes, né? Senhor, o que queres que eu faça? Saulo. Ananias: Senhor, eis-me aqui. Ou seja, estou à tua disposição. Da mesma forma que queres que eu faça. E aí Jesus dá as orientações bem direitinho para Ananias. Ananias vai até a casa onde Jesus diz que ele encontraria o Saulo. Ele impõe as mãos. E olhem a coragem do Ananias, né, gente? Porque ele sabia que Saulo era um perseguidor de cristãos. E ainda assim, obedecendo, atendendo ao chamado de Jesus, ele vai até lá e impõe as mãos. E Saulo cai como escamas. Vejam como a cegueira, aí é tipo eu considero uma alegoria, né? A cegueira era tão grande de Saulo
espiritualmente falando, que meio que se materializa na forma de escamas. Quando o Ananias coloca, impõe as mãos, caem como que escamas dos olhos de Saulo. E ele volta a enxergar. E agora não só enxergar fisicamente falando, né, no sentido humano, mas a enxergar espiritualmente, porque antes ele era um cego espiritual. E aí ele começa a usar todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades a favor do Cristo. E já se reúne com discípulos em Damasco, já começa a pregar em sinagogas, ou seja, é um homem que assumiu totalmente o chamado que ele recebeu na estrada de Damasco. Por que Jesus não dispensou a ajuda de um discípulo, de um braço, mãos humanas? Aquilo que a gente viu antes. A redenção vem do alto, mas precisa contar com corações de boa vontade, corações que aceitam esse chamado e se dispõem a participar dessa lavoura de amor, de luz de Jesus na Terra. Bom, o João Lauro, que eu conheço melhor, né, aqui, que eu tenho mais intimidade, digamos assim, me disse que todos vocês, não chamem ele de fofoqueiro. Ele me disse que todos vocês são ótimos cozinheiros. E já que todos vocês são ótimos cozinheiros, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se dissessem assim para vocês, vocês podem escolher um único tempero para usar na cozinha. Só um tempero. Qual será o tempero que a maioria escolheria? Sal. Comida sem sal. Não desce. E aí, gente, Jesus, vocês acreditam no que Jesus disse ou vocês acham que Jesus brincava com a gente? Às vezes a gente age como se não acreditasse, né? A gente diz, eu acredito em Jesus. Mas na hora H a gente vacila. E não age com bom senso, com o bom senso que se esperaria de quem acredita em Jesus. E, no entanto, Jesus nos afirmou que nós somos o sal da terra. Gente, olhem o nosso poder. Vós sois o sal da terra e não parou por aí. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz. E aí a gente tem que interpretar isso direitinho. Ele não está dizendo, pega um pouquinho da minha luz para iluminar os caminhos. Ele está sendo bem claro. Resplandeça a vossa luz, a luz que cada um de nós possui, sem exceção. E o que nos dá essa garantia de que cada um de nós é luz? Nós somos filhos de Deus. Filho do peixe é o peixinho. Né? Vocês já viram nascer um peixinho de uma vaca? Um cachorro de uma gata? Não. E nós que temos o gene divino em nós. E eles vão descobrir logo isso, pode contar. Eles já a ciência vem comprovando muita coisa. E eles vão chegar a ponto de dizer, esse aqui é o gene divino. Não sei como, eles vão descobrir. Então, se nós temos o gene divino, nós guardamos em nós a essência divina, Deus, Jesus, ele não enxerga o que nós estamos neste... Eu estou falando muito perto do microfone. Ele não enxerga, acho que melhorou, acho que eu só estava muito direcionado para a minha boca. Ele não enxerga o que nós estamos transitoriamente.
as nossas imperfeições, os nossos limites estreitos. Nada disso interessa. Tanto que nós podemos ser chamados a qualquer momento, em qualquer circunstância. O que Jesus vê em nós? A essência que cada um de nós carrega. E que obrigatoriamente nos levarão a frutificar em favor da sua lavoura de luz. A germinar, a florescer, a frutificar frente no trabalho da sua lavoura de luz. Então, por isso, e olhem como é bonito, né, gente? A gente poderia dizer assim, eu não vou fazer o bem, eu não vou me esforçar, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, porque eu não sou perfeito. E muitas vezes a gente diz isso quando nos convidam a participar dos trabalhos, dos estudos da casa espírita. Eu não estou pronto, eu vou esperar mais um pouquinho, eu ainda não estou pronto, não me sinto pronto. Não esperemos. Comecemos a oferecer aquilo que nós já somos capazes, e nós somos capazes de oferecer muito. Então Jesus não vê a maneira como nós nos encontramos transitoriamente. Ele vê aquilo que nós somos e seremos pela eternidade afora. Espíritos puros. Ele vê o fruto naquela sementinha que nós somos, ele já vê a flor, ele já vê o fruto. Então, vós sois o sal. O sal, vocês sabem que conserva, né, gente? Salgam lá a carne, o charque, para conservar. O sal realça o sabor. Então, o que Jesus queria dizer quando afirma que nós somos o sal da terra? Que nós temos que conservar as virtudes, os valores, a solidariedade, a fraternidade, o auxílio mútuo. Que nós temos que realçar o sentido da vida, a alegria, o prazer de viver, né? Realçar o sabor da vida, encontrando alegria nas pequenas coisas, e são tantas, né? São tantos os motivos de alegria. Muitas vezes nós, equivocados, nos prendemos em detalhezinhos que nós consideramos não estão de acordo com o que nós gostaríamos. E esquecemos daquele monte de bênçãos diárias de que somos alvos, digamos assim, né? Diariamente. Que mais que Jesus diz e que deixa claro que ele confia no nosso trabalho nessa lavoura por ele implantada na terra? Eis que vos mando, ide e pregai. A gente tem que entender, gente, isso aqui ele disse para os discípulos, né? Mandou 2 para cá, 2 para lá, espalhou e vão pregar o evangelho. Tudo que ele disse para os discípulos vale para nós. Então, ide e pregai. Será que eu preciso falar para todo mundo, em qualquer lugar? Eu sou espírita. Então, vocês têm que acreditar em reencarnação. Então, vocês têm que acreditar nisso, têm que acreditar naquilo. Não. Eu não preciso impor a minha religião a ninguém, a não ser que alguém me pergunte e queira saber sobre aquilo, tudo bem. Então, como é que eu posso ir e pregar o evangelho, ir e pregar a boa nova, sem até falar em espiritismo, sem nem comentar que eu sou espírita? De que maneira eu faço isso? Pelas minhas atitudes, pelo meu exemplo, pela minha maneira, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, mas pela maneira diferente, muitas vezes, de nos colocarmos frente às experiências do mundo. Né? Quando tantos se desesperam em tantas circunstâncias, em tantas experiências como a morte, como a doença, a gente se coloca com serenidade, a gente se coloca com confiança, a gente se coloca como quem realmente confia na justiça, na bondade, na misericórdia de Deus. Eu já estou pregando o evangelho, eu estou pregando a boa nova, eu estou pregando a confiança, a fé na providência divina.
pelas minhas atitudes, sem falar que eu sou espírita, sem falar em espiritismo, né? Não precisa, basta ser cristão, né? Num futuro, que tomara não esteja muito distante, não vai ter religião. A religião universal é o amor. Essa é a moeda universal. Amor. O resto são rótulos que a gente ainda precisa. Mas se todos nós agíssemos com amor uns com os outros, a religião até perderia o sentido, né? Porque a gente já estaria cumprindo com a vontade de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ide pregai, né? O sal da terra, a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. Todas essas afirmativas, então, nos deixam clara a importância que Jesus atribui a cada um de nós. O quanto Jesus conta com a nossa contribuição para que a sua lavoura realmente se instale na terra, se espalhe pela terra, permitindo que a terra passe de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração e assim por diante. Ou seja, uma terra redimida com almas redimidas. É isso que nós queremos. Então, são 30 minutos, né, gente? Faltam 5 minutos, então acredito que nós já possamos fazer a nossa oração com o nosso passe coletivo, certo? Então eu vou pedir que este mestre, este irmão maior, este amigo de cada um de nós, se faça presente entre nós, que a sua luz tão pura, tão cheia de afeto, de carinho, envolva-nos a todos. E estes espíritos amigos que já aceitaram o seu chamado e aqui se encontram, mãos estendidas sobre a cabeça de cada um, de onde emana esta energia amorosa que nos alcança em todos os níveis, mental, emocional, físico, espiritual, na forma de muita paz, de muita serenidade, coragem para enfrentar com serenidade as dificuldades que porventura surjam em nosso caminho, sempre guardando em nosso coração, em nossa mente, a certeza de que tudo que vem ao nosso encontro vem para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa iluminação. Que desta forma possamos levar aonde quer que estejamos, no lar, no trabalho, no convívio social, todos estes fluidos salutares que estamos recebendo neste momento. Ao mesmo tempo que mentalmente possamos direcionar aqueles que sabemos estarem precisando também destas bênçãos, que possam mesmo à distância recebê-las. Desta forma, Senhor, agradecidos, na certeza de que nunca estamos sozinhos, de que Tu nos acompanhas, nos amparas e fortaleces a cada passo. Te agradecemos infinitamente e encerramos essa parte dos trabalhos.